Oi, ESEC no Brasil, eu sou Gabriela Maffei, AUSP 2018 da ESEC Vitória, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês o que são os subcomitês e por que eles existem. Antes de explicar sobre os subcomitês especificamente, vou lembrar que existe o Conselho Superior Nacional, e aí todo mundo conhece, o CSN, que é justamente o grupo formado pelos 51 presidentes de comitê local da ESEC no Brasil, e é um grupo extremamente responsável pelas decisões mais importantes que são tomadas a nível nacional e pela aprovação de uma série de coisas, tanto do TNA quanto do MC e das entidades locais. Então, elas interferem muito no caminho que a gente toma enquanto a ESEC no Brasil e quais pontos a gente quer puxar para a nossa organização. Pensando nisso, tem um segundo ponto que a gente precisa considerar. São 51 pessoas que vão se ver pouquíssimas vezes e que têm gestões de apenas um ano. Se você parar para pensar, um LCP, ele só representa efetivamente como votante a sua entidade em 4 legislations, em 4 conferências nacionais. Isso é um tempo muito curto para, de fato, esse grupo tão grande de pessoas conseguir se articular de forma efetiva e tomar decisões. Para fazer isso com mais eficiência e conseguir ter discussões muito mais produtivas, a gente cria grupos representativos que vão, de fato, guiar essas discussões de forma especializada e garantir um nível de qualidade maior para as discussões. E essas entidades, essas subentidades, esses grupos representativos, são justamente os subcomitês. Então, quando a gente olha hoje para o CSN, os principais objetivos desse corpo são garantir a atualização do RI e, enfim, ter um RI que, de fato, represente aquilo que a ESEC no Brasil precisa e aquilo que a gente quer olhar enquanto organização, precisa acompanhar mandatos do TNA, como eles estão sendo executados pelas entidades locais, uma série de pontos, e precisa ter discussões realmente que vão levar ao crescimento da ESEC no Brasil e tornar a ESEC no Brasil uma organização cada vez mais saudável e mais forte. Pensando nisso, quando a RI foi escrito, foram determinados 5 pontos que são muito fundamentais para a nossa organização e que eles precisavam ser acompanhados mais de perto por grupos representativos, que são os subcomitês. E aí a gente tem o subcomitê de operações, que olha para os intercâmbios, que olha para o TNA, que olha para os NSTs consultants. A gente tem o subcomitê de entidades, que vai olhar para as extensões da ESEC no Brasil e como elas de fato se tornam CL. A gente tem o subcomitê de finanças, que vão olhar justamente para as finanças da ESEC no Brasil de forma muito mais especialista do que a CSN como um todo. A gente tem o subcomitê de ética, que é quem vai garantir que cada vez menos a gente tenha casos de ética na ESEC no Brasil e que a gente consiga tratar de forma madura quando eles acontecerem. E, por último, o subcomitê de governança, que vai cuidar justamente da governança dentro do CSN e dentro da ESEC no Brasil, garantindo a qualidade da legislation e o acompanhamento da RI, de mandados e uma série de coisas. Pensando nesses pontos, esses grupos existem e a principal função deles é tornar as discussões dentro da CSN muito mais ricas, dinâmicas e transparentes. Então, eles são ali quem vai estar pensando o ano todo como trazer pontos relevantes para a ESEC no Brasil. Ao invés de se discutir isso em 50 pessoas, vai se discutir isso em 4 ou 5 pessoas e depois isso ser levado para uma FERE, para uma legislation em conferência nacional, garantindo a qualidade e o andamento das decisões dentro da ESEC no Brasil. Acho que é isso, são grupos extremamente importantes para a nossa organização e é muito legal ver que esses grupos eles têm a importância que têm, que eles conseguem tomar decisões mesmo num prazo tão pequeno, que é de um ano, junto com o CSN e garantir aí que a entidade está indo para o lugar certo. É isso, vão ter vários vídeos depois desse onde vocês vão entender um pouquinho mais sobre subcomitês. Se interessem bastante porque é um assunto extremamente importante e que mostra a relevância e a representatividade dos LCPs nessas discussões e nessas decisões. Tchau!